Boa noite, queridos. Graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para fazermos o nosso discipulado e pela primeira vez hoje como vídeo, né? Esse é o meu primeiro vídeo. Então eu quero pedir desde já perdão a vocês por todas as falhas, mas vamos lá. Vamos ao que interessa, vamos dar início ao nosso discipulado dessa semana, já que nós estamos nesse período de pandemia em que precisamos estar em casa, né? Então, nessa quarentena, eu gostaria de pedir a você que fechasse os seus olhos e vamos orar para que Deus possa falar conosco mais uma vez nessa noite, bem? Paizinho, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te engrandeço. A ti a honra, a glória e todo louvor. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui para compartilhar da Tua palavra, para podermos ser alimentados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, fala conosco. Ministra, Senhor, ao nosso coração, que venha ser verdadeiramente uma palavra vinda do Teu trono. Que possamos ser, Senhor, por Ti discipulados e edificados. Paizinho, eu coloco diante de Ti cada um dos Teus filhos e filhas que estão assistindo esse vídeo. Que todos nós possamos receber algo da Tua parte. Venha, Senhor. Venha com o Teu manto de revelação e fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 6, nós falamos sobre Isaías com os intercessores nessa semana e hoje, pedindo ao Senhor uma palavra, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder estar ministrando aqui para vocês, tá bom? Isaías, capítulo 6, o título diz assim: A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Interessante, queridos, que esse texto ele inicia de uma forma assim, que poderia ter sido de outro jeito. O profeta Isaías, aqui ele está dizendo como foi feito o processo do seu chamamento como profeta, né? Quando Deus o chamou para ser profeta, intercessor daquela nação. E o que me chamou a atenção é que como que ele inicia nos contando a narrativa do seu chamamento? Ele poderia ter começado, por exemplo, dizendo: no ano X, do dia tal, Deus me chamou, eu vi o Senhor. Mas não. Ele inicia dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas por que ele iniciou assim? Dizendo que
ele viu o Senhor, que as coisas começaram a acontecer na vida dele, no ano em que o rei Uzias morreu. Quem foi esse rei? Rei Uzias foi um grande rei. Um grande rei, um rei que pelejou as causas do Senhor em obediência. Ele conseguiu agradar o coração de Deus e do povo. Fez grandes proezas. O seu reinado foi um reinado de êxito, de muitas conquistas. Ele fez tudo o que poderia ser feito para agradar a Deus. Mas ele cometeu um deslize, um desatino. Rei Uzias, por se achar e por ser um homem que Deus usava verdadeiramente, porque através da obediência dele, Deus fazia muitas coisas acontecer, porque a obediência é a chave que nos dá autoridade. E ele tinha autoridade no reino espiritual e físico, porque ele obedecia a Deus, obedecia às leis, ele não adorava outros deuses. E o reinado dele foi crescendo e prosperando de maneira sobrenatural. O reinado de Uzias foi uma bênção. Mas chegou um determinado tempo de sua vida em que a soberba começou a nascer-lhe o coração. Por quê? Por Deus usá-lo tanto, por ele ser tão bênção na vida das pessoas, pelo reinado, o reino está crescendo, as coisas prosperando, tudo indo de vento em popa. Então, ele deixou o orgulho, a soberba, a vaidade, o eu crescer dentro dele. E aí iniciou-se um processo de ruína. Porque, como rei, ele tinha suas obrigações, os seus direitos e deveres. Mas existiam coisas que não eram de competência dele. Uma das coisas, por exemplo, era sacrificar ou acender incenso ao Senhor no templo. Mas, por achar que Deus usava ele de tanta, como usava verdadeiramente, por ele ser quem ele era, ele se achou no direito de acender incenso no templo. E ele foi lá fazer isso. Só que isso não era o ofício dele, era dos sacerdotes. E quando os sacerdotes chegaram lá e o viram no templo fazendo algo que não era da competência dele fazer, o sacerdote chamou-lhe a atenção e ele não gostou de ter sido chamado a atenção. Na mesma hora, diz a palavra, Deus o fez ficar leproso. E a lepra lhe saiu na testa, que era um lugar onde todos poderiam ver. E por ter ficado leproso, ele teve que ficar separado, afastado do povo. Ele teve que morar em uma outra casa, em outro lugar, separado de todo mundo, para que a lepra não pegasse nas outras pessoas. Então, por que, meu Deus, Isaías inicia o texto para narrar o seu chamamento, como foi o chamado dele, quando Deus o chamou para ser profeta. Ele inicia dizendo, foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor. E lá no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus diz o quê? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O problema todo de Uzias estava no seu coração. A soberba entrou e nós sabemos que todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de lepra, simboliza o pecado. O pecado da soberba nasceu no rei Uzias. Isaías diz que no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor. E Jesus disse, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quantas vezes nós queremos ver Deus, né? Nós oramos tantos, buscamos, a gente acha que tudo é como uma receita de bolo.
Então, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. Se eu jejuar, se eu orar, se eu subir um monte, se eu sacrificar isso, se eu usar aquilo, se eu não fizer isso aqui, se... Não. Não. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade. Então nós precisamos tirar de nós todo o Uzias, para que nós possamos conseguir ver a Deus. Quando o Uzias sai, nosso coração é limpo e aí a gente consegue ver a Deus. Matar o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso eu quero, o nosso tem que ser do meu jeito. Ah, não, do jeito desse, assim não dá. Para mim não vai dar. Não, queridos. Nós precisamos entender aquilo que o apóstolo Paulo deixou escrito. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, não são mais as minhas vontades. Não é mais do jeito que eu acho que tem que ser. Não. As minhas vontades agora são as vontades do Senhor Jesus. Os meus pensamentos têm que ser os dele. Os meus desejos têm que ser os dele. E todo Uzias que quer me governar precisa morrer, para que eu consiga ver o Senhor. E o Senhor Jesus, ele nos ensinará lá no Pai Nosso: venha o teu reino. Quando Deus vem com o reino dele, começa a nos governar, tudo muda. Porque aí então eu não sou mais governada pelas minhas emoções. Eu não sou mais governada pelo aquilo que eu quero, pelos meus desejos. É o que Deus quer, é do jeito que Ele quer. E no ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Primeiro eu tenho que me humilhar. Primeiro eu tenho que reconhecer que dentro de mim não pode ter outros reinos, não pode ter outros governos, a não ser o do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem que ser o meu Senhor. Ele precisa ser o meu rei verdadeiramente e reinar em tudo que há em mim. E todo Uzias que quer tirar o lugar de Deus precisa morrer. Precisa sair. Eu tenho que tirar a lepra. Eu tenho que tirar o pecado. Eu tenho que tirar o eu sou, as minhas vontades, para que o Senhor reine. Então, quando morre as minhas vontades, quando morre o meu governo, aí vem o reino de Deus. E aí eu consigo ver. E Isaías viu o Senhor assentado no seu trono, ou seja, o Senhor governando a sua vida. E seguindo abaixo, você vai ver no versículo de número 5, que depois que ele conseguiu, o rei Uzias morreu, ou seja, os governos que não são de Deus, está aqui, precisa morrer. Quando morreu, ele disse no versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Porque ele viu o Senhor. Quando a gente deixa a nossa carnalidade morrer, as nossas vontades morrer, e passamos a viver aquilo que Deus quer, o nosso coração está limpo, então eu consigo ver a Deus, como Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quando nós conseguimos ver Deus, acontece o que está escrito aqui no versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nós, irmãos, nos humilhamos, reconhecemos o nosso pecado, os reis que estão reinando, os Uzias que precisam morrer, nós reconhecemos isso e matamos Uzias,
tiramos a lepra dos nossos corações, temos o coração limpo para Deus. Quando isso acontece, aí acontece aqui o que aconteceu no versículo 5 com o profeta Isaías. Reconhecemos as nossas misérias. Ai de mim. O que será de mim agora, meu Deus? Eu sou um pecador. Eu dependo de Deus. E quando isso acontece, nós nos humilhamos diante do Senhor, como fez Isaías. E se prostrou diante do Rei, do Senhor dos Exércitos. E se humilhou o Senhor. Eu sou um homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Senhor, eu sou igual a todo mundo. Eu sou imperfeito, eu não sou melhor do que ninguém. Eu preciso de ti tanto quanto todos precisam. Quando nós reconhecemos isso diante de Deus, irmãos, o coração de Deus se move. Então ele disse no versículo 6, aí depois de ter reconhecido que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, que eu sou igual a todo mundo, que eu sou tão dependente de Deus quanto todos são, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que coisa linda. Quando nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, que precisamos de Deus, então o Senhor vem e nos purifica, e nos justifica, e nos perdoa, e nos lava, e nos limpa. E aí você viu que o título do texto aqui na minha Bíblia é a visão de Isaías e o seu chamamento. É a hora de Deus te chamar quando você reconhece que você precisa de Deus. Quando o Senhor nos toca, tudo muda, querido. E depois que o Senhor veio com a brasa viva, tocou nos seus lábios, tirou a imundície, tirou o pecado, tirou a iniquidade, purificou Isaías. Ele diz no versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Irmãos, interessante. Ele conseguiu, depois de ter sido purificado do seu pecado, de ter se arrependido, de ter tirado os dias de sua vida, depois da lepra ter saído, depois dele ter se humilhado diante de Deus, ter sido tocado com a brasa viva do altar, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Ele conseguiu entrar nas regiões celestiais. Aqui é uma conversa. Olha, veja bem, ele diz que depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Ou seja, ele estava ouvindo a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso conversando no céu. Deus tendo uma reunião nos céus. Com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos, não sei, o Senhor está numa reunião no céu. Está acontecendo coisas lá na terra. Quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Ele diz, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, eu consegui ouvir a conversa de Deus. Então eu disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós matamos os Uzias que há em nós, o orgulho, quando nós matamos, querido, dentro de nós, a vaidade, o eu, o coitadinho, o ai de mim, sabe? Quando nós matamos dentro de nós o egoísmo, porque muitas vezes nós pensamos só no nosso umbigo. Coitadinho de mim, eu sofro tanto, ninguém me visita, ninguém ora por mim, ninguém manda uma mensagem para mim. Quando morrem os Uzias e nos humilhamos diante de Deus, nós conseguimos ouvir
A voz do Senhor. A voz do Senhor que clama, que convoca. Quem há de ir por nós, por aquelas pessoas que estão morrendo nessa pandemia, sem Jesus, sem salvação? Quem há de ir por nós para levar alimento para quem não tem? Quem há de ir entrar nos hospitais e falar de Jesus para aquelas pessoas que estão morrendo desviadas, desconcertadas? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem enviarei para orar por aqueles que estão com medo, com pânico por causa dessa pandemia? Então, disse eu, eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. Envia-me a mim. O que você tem dito? Qual tem sido o seu posicionamento como cristão? Eu não consigo entender, queridos. Eu não consigo entender como que pessoas que dizem que amam a Deus, que já viram a Deus, que têm um coração limpo, se vendem por qualquer coisa. Trocam o amor de Deus por qualquer coisa. Pensam somente em si mesmo, ao contrário de Isaías aqui. Senhor, envia-me a mim para ajudar as outras pessoas. Enquanto muitos de nós estamos reclamando porque fizemos uma oração e não fomos atendidos, como se Deus fosse o nosso servo e agora somos os senhores e Deus tem que nos obedecer. Inconformados porque alguma coisa na nossa vida não deu certo, então esse Deus não serve para mim. E o que Jesus fez por você na cruz? Não vale? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? A salvação é individual, sim, mas depende de mim e depende de você. Para que os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos e irmãos que ainda não conhecem a Jesus conhecerem. É através de nós. Precisamos parar de se preocupar com as coisas aqui da terra para que possamos ver o Senhor assim como Isaías viu. Mas isso só vai acontecer no ano em que morreu o rei Uzias. E que este seja o tempo. E que este seja o ano. Que toda a idolatria que está dentro de nós morra. Todo pecado, toda carnalidade, tudo aquilo que nos impede de ver Deus, saia hoje. Que nós possamos ser limpos de coração, como disse o Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Porque o dia que isso acontecer, veremos a Deus. Com o nosso coração limpo, nós vamos conseguir ver Deus, mesmo na rebeldia dos filhos. Porque Deus vai tratar. Mesmo na incompreensão do cônjuge, porque Deus está agindo. Mesmo nas portas fechadas, porque Deus abre porta onde não tem parede. Eu consigo ver Deus, porque Uzias morreu. Quem reina em mim é o Senhor Jesus. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando isto acontece, tudo muda. A minha visão muda. Muitas vezes nós estamos orando para Deus mudar fulano, mudar ciclano. Não, eu preciso mudar. O meu coração precisa estar sem lepra. Eu preciso deixar o Senhor Deus reinar em mim. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Como é no céu, Senhor, seja feito aqui na minha vida. Que nós possamos, queridos, nos posicionar como profetas, verdadeiramente. Para que todo Uzias morra. As brasas vivas do Senhor venham nos tocar todos os dias, nos purificando todos os dias.
para que nós possamos conseguir ouvir o que Deus quer. Ouvir as conversas de Deus. Vai lá. Leva 1 quilo de arroz para minha filha que está precisando. Liga para fulano. Diga que ele não está sozinho, que você está ajudando ele em oração. Leva 1 litro de leite para... Fala de Jesus para aquele que está acamado. Que possamos conseguir ouvir Deus no ano em que morrer o rei Uzias. Que o Senhor Deus possa continuar falando ao seu coração aquilo que eu não consegui falar. Que você possa meditar nesta palavra. E que esse discipulado possa trazer a mim e a você uma reflexão, um crescimento espiritual. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande beijo no teu coração. Peço a você me perdoe as minhas falhas. Esse é o meu primeiro vídeo. E que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. E que em breve possamos estar juntos novamente lá no templo. Juntos, lá na IAM Terra Nova. Adorando ao Senhor Deus. Em espírito e em verdade. Mas você também pode fazer isso na sua casa. Nós estamos no clamor da meia-noite. Diariamente. À meia-noite em ponto. Às 0 horas. Nós dobramos os nossos joelhos e clamamos uns pelos outros. Eu convido você a estar conosco hoje. À meia-noite. Nós temos tido testemunhos maravilhosos. Deus tem feito coisas tremendas. Não fique fora disso. Venha viver o sobrenatural. Mate esse Uzias que quer deixar você dormindo ao invés de buscar a Deus. Mate esse Uzias chamado preguiça. Mate esse Uzias chamado desânimo, descrédito. E peça ao Senhor, tira de mim a incredulidade, aumenta a minha fé, me dá forças. Se você dobrar os seus joelhos, só agradecer por você estar vivo. Agradecer pelo fato de você ter conseguido dobrar o joelho. Já é um bom começo. Tá bom? Deus te abençoe. Tenha um restante de noite debaixo do poderio de Deus, do governo de Deus. Graça e paz. Um beijo no teu coração.